Com o fim do regime militar, houve avanços com a democracia quanto ao acesso à informação pública. É o caso do resgate da memória da opressão, através de ações com as comissões da verdade em estados e municípios do país. Ainda há alguma resistência política em municípios ou instituições paraibanas quanto ao acesso a documentos? Para a gente entender um pouco essa sua questão, a gente precisa entender o que é justiça de transição, né? Justiça de transição geralmente ocorre quando há um estado de exceção, um estado autoritário, que deixa de ser esse estado e tem um estado democrático. Então, para que esses dois setores, esses dois estados aconteçam, precisa de uma transição, né? É como você pegar a água líquida e, de repente, você botar para gelar, né? Existe uma transição, você tem que botar ela na geladeira e passar um tempo até se transformar sólida, né? Então, nós não fizemos praticamente essa transição aqui no Brasil. Não fizemos a transição. A transição começou quando? A transição começou pelo próprio regime militar, com a anistia política em 79. Ou seja, os próprios militares deram anistia política para os presos políticos e depois deram anistia também para eles. Eles que praticaram a barbárie, o terror, né? Eles foram anistiados. Então, reconheceram, deram anistia a algumas pessoas a voltar ao emprego. Depois, em 85, deram uma nova anistia, um novo direito para voltar ao emprego. Aí depois, só em 95, que veio a lei 9.140, que a União reconhece pela primeira vez de que são responsáveis pela morte e desaparecimento, pelos assassinatos e desaparecimento, né, de brasileiros. A União reconhece pela primeira vez. Aí na Paraíba, por exemplo, nós temos 6 paraibanos desaparecidos, 3 mortos, e 2 que não foram reconhecidos em 95, que agora foi reconhecido pela Comissão Nacional da Verdade, que é o caso de João Roberto e o caso de Luiz Alberto de Sá Benevides, né? Aí veja só, há dificuldades, realmente houve dificuldade, muito ainda há dificuldade realmente de ter acesso às informações. Nós só tivemos essa garantia última da Comissão Nacional da Verdade, e da lei, antes dela, a lei do acesso à informação, graças a uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da Guerra do Araguaia, em 2010, 2009, 2010, que exigiu do Brasil, do Estado brasileiro, de criar, né, que os familiares dos mortos desaparecidos tinham que ter direito, né, à informação sobre eles, sobre seus familiares, né? Então, a partir daí, foi criada a lei do acesso à informação, para que todo mundo, todo brasileiro, possa ter direito ao que é que o Estado tem seu lá, né? Hoje mesmo de vocês, por exemplo, pode ter alguma coisa errada lá no Estado de vocês, na universidade, por aí vai, e vocês têm que ter direito. O que é que está escrito na universidade, que você nem sabe o que é que está escrito? Aí, posso corrigir? Pode. A lei lhe dá essa garantia, né? Com relação aos arquivos, aí vem a Comissão Nacional da Verdade, que foi outra exigência da Corte, também, de criar a Comissão da Verdade. Nosso país, como sempre, as elites dominantes aqui do país, eles sustentam até o último momento. O Brasil foi o último país a criar a Comissão Nacional da Verdade. Você vê o apartheid, que terminou, né, menos do que as ditaduras da América Latina, e lá foi criada a Comissão da Verdade e da Conciliação, e já foi julgado todo mundo, já foi preso quem foi responsável, e todo mundo foi indenizado quem era para ser indenizado, porque, de certa forma, você foi prejudicado, sua vida você teve um prejuízo, né, e já foi tudo resolvido lá, né? Aqui não, nós criamos por último. Como foi o último também a abolição da escravatura. Nós fomos o último país no mundo, o último país do mundo a abolir a escravatura, né? E isso não é por acaso. Nós somos os últimos, não é por acaso, é porque nossa elite, a elite brasileira, que perpassa não só a monarquia, entrou na República, e a República veio sem nenhuma guerra,
os militares fizeram a República, não teve povo na rua, não teve nada, né? Depois houve uma reconstrução da República em 1930, aí houve, sim, uma mini-revolução, e houve mortes, aconteceram mortes, mas houve uma mini-revolução, onde a gente modernizou, tirou da mão, digamos assim, dos proprietários rurais, né? A economia e colocamos na mão do Estado urbano, moderno, né? Que aí é quando a gente consegue o quê? As leis trabalhistas, a gente consegue o direito ao voto secreto, a mulher consegue o direito ao voto, o trabalhador consegue a CLT, né? Consolidação da lei trabalhista, consegue uma série de... A justiça do trabalho surge aí, né? O Código Penal surge aí na década de 40, aí surge uma série de direitos que até então não tinha. O Estado anterior, que era o Estado atrasado, não deixava, né? E sempre foi essas duas opiniões, gente. Olha, sempre a gente luta. O Brasil sempre foi dividido entre duas opiniões. Uma das elites dominantes, ligada à capital estrangeira, ou a país de dominação, de hegemonia estrangeira, que quer tomar a nossa riqueza, ou que entre eles fazem acordo, e digamos assim, e aqueles que querem mudanças para o progresso. Foi sempre assim. O pré-sal está sendo disputado agora, estudinho aí por conta do pré-sal. A Petrobras, a criação da Petrobras também foi desse, que eles diziam o seguinte: não precisa de Petrobras, a gente faz para vocês, a gente tem todo o aparelho, vai lá e tira, a gente vende o óleo. E, de repente, a gente mostrou que foi o contrário, foi a juventude com a campanha petroleira nossa. Mas os arquivos, Gabriel, nós não temos dificuldades nas prefeituras, no Estado, de ir atrás. O problema é onde eles estão. A dificuldade é onde eles estão. Da parte dos gestores, pelo menos aqui em João Pessoa e no Estado da Paraíba, dos gestores não tem problema, tu está entendendo? Mas em muitos estados tem. Muitos estados, São Paulo, por exemplo, não criou a Comissão da Verdade. Vários estados não criaram a Comissão da Verdade. Então, fica muito difícil. A gente está reconstruindo os documentos secretos, né? O que existe ainda de documento secreto, a gente está digitalizando memórias reveladas, no projeto de Memória Revelada, mas é muito, muito penoso. A Comissão Estadual da Verdade pediu uma audiência ao comandante do 15 Regimento de Infantaria, ali em Cruz das Armas, que é onde ficaram muitos presos políticos, né? Eles nem responderam a gente. Quem respondeu a gente foi Recife, o 4º Comando do Exército, dizendo para a gente que a gente não tinha competência de entrar no comando, lá no quartel, onde a gente queria apenas uma audiência, conversar com o comandante. Está entendendo? Então, há resistência nesse sentido. Há resistência nesse sentido, da parte deles ainda, da parte do Exército, de parcela do Exército, não, nem todo o Exército, de nos dar uma série de informações. Mas nós temos, a duras penas, conseguido informação, apesar deles.